Já foi. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Olha que delícia. Escolhemos fazer a última live. Foi, amiga. Então tá tudo certo. Não? Tá não. Ah, você quer deixar bonito. Adoro. Cadê? Adoro, só não sei. Vamos ver. Aqui, ó, tá certo. Achou? Tá Tá? certo, tá. Ai, então tá bom. Adoro! Eu tô Gente, que aprendendo. delícia! Olha que maravilha! Boa noite, boa noite! Resolvemos fazer essa nossa última live de 2019 juntas, unidas, não é bom? mais próximas do que sempre. A gente compartilhava as lives, mas cada uma na sua casa, cada uma no seu espaço, né? E hoje a gente resolveu fazer esse encontro presencial. E eu tô muito feliz. Que bom, Seja né? bem-vinda Muito obrigada. ao meu porque eu espaço. estou aqui. Muito privilégio. bom, muito bom. Queridos, não sei se vocês já acompanharam as outras lives, mas se vocês ainda não acompanharam, né? Essa é a Vânia, querida, educadora, diretora da Leaders School. A Leaders School é a escola que o Petros estuda agora. E a gente tá, assim, tendo uma experiência muito especial nesse período que o Petros está ali na Leaders. E a gente é muito grato. Eu tava falando hoje pra ela em off, porque a gente não tá junto só pra live, a gente foi junto fazer um outro trabalho hoje, né? E eu falei pra ela o quanto eu sou grata a Deus pelo nosso encontro nessa vida, assim, sabe? Como esse ano foi lindo, né, em relação a isso. Então, eu tenho muita gratidão pelo meu menino, que tá aqui, entrou em férias ontem e começou a falar assim, quando que volta as aulas? Hoje. Eu falei, não, tá muito cedo pra isso, para. Então, realmente, eu vejo o resultado como mãe do trabalho que a Vânia e a Leaders School entregam, né? A Vânia na direção da escola e a escola em si. E eu tenho uma gratidão como parceira, porque a gente está fazendo coisas juntas. Eu tenho muito amor, muito carinho, muita admiração, muito respeito. Então, é uma honra dividir esse espaço com você, querida. Que bom ver tudo isso aqui, né? E me sinto muito feliz e grata, então, e é uma oportunidade realmente especial, né? Muito Presente legal. de Natal. Presente de Natal. Presente, presença. Isso sim que é presente. É presença. Muito bom. Maravilhoso. Bom, hoje a gente resolveu falar sobre esse tema, que é o bilinguismo, né? Que eu acho que é uma dúvida que paira na cabeça de muita gente. No nosso caso, o inglês é uma preocupação. Sim. Eu ainda tenho algum desafio com o idioma, com o inglês. Então, assim, eu leio, eu faço minhas pesquisas e tudo, mas, por exemplo, ainda não dou conta de dar uma palestra em inglês. E isso me limita, né? Então, por exemplo, eu poderia me candidatar a alguns TEDs, que eu já, né, descobri vários, e não posso porque ainda não tenho a fluência para fazer uma palestra em inglês, né? Eventualmente faço atendimentos de brasileiros que moram no exterior e às vezes casados com outros, né, pessoas que não são brasileiros, e eles me perguntam, você atende em inglês? Então, talvez. Eu entendo, mas não atendo. Não dá, né? Só o input, né? Entendeu? O output que é o grande Não, desafio. vai, mas é horrível, eu morro de vergonha e não falo, entendeu? Pronto, é isso que é a verdade, né? Sim. Eu sobrevivo. Mas eu não tenho coragem de dizer que eu atendo e vou fazer um negócio macarrônico, entendeu? Porque o meu italiano vai, então o inglês é macarrônico, entendeu? Mistura tudo. Não vai, não é fluente. E eu também enfrento um desafio particular, que assim, eu me comunico muito bem, eu gosto do meu resultado na minha comunicação em português. Então meu sarrafo é muito alto. A hora que eu vou falar inglês, eu não alcanço os recursos todos e eu me sinto muito mal. Então eu tenho uma série de coisas. Meu marido também tem até hoje a busca do inglês na vida, né, na carreira executiva. Então, para nós, o inglês era uma questão pessoal. Certo. O Petros não estar avançando no inglês como a gente acredita que seria interessante, era um ponto para nós. Então, quando a gente chegou na Leaders, como pai e mãe do Petros, que a gente não conhecia, nem a Vânia, nem o Carlos, que é o diretor, nem que foi quem nos apresentou a escola naquele encontro, e nem ninguém da Leaders, o inglês foi um ponto que atraiu, né? E aí, nesse períodozinho curto, o Petros deu um salto mortal triplo no inglês, assim, sabe? Foi muito legal. Foi a única nota muito baixa no começo que ele entrou. Muito baixa, assim, perto do resultado dele, né? No geral. E depois, já no segundo trimestre que ele tava ali, né? Já mudou, já foi bem legal e tal. Então, é um ponto para nós. Então, como mãe, eu tenho percebido os resultados do bilinguismo da Leaders, né? Tenho visto algumas coisas interessantes.
Mas eu queria te ouvir como pedagoga, como educadora, como diretora de escola, como quem tem anos de experiência, porque eu tô falando só da minha experiência com Petrus, como mãe, né? Você tem anos de experiência com um monte de criança, e isso que eu acho muito legal das nossas conversas, porque você traz um ponto de vista que eu não tenho, que é o de anos de experiências com muitas crianças. Okay. Como é que é isso na sua experiência? O bilinguismo faz mesmo diferença? Boa noite a todos. Eu quero dizer que eu vejo que faz diferença. Como você relatou a sua própria experiência como profissional, como mãe, né? E também do seu marido, a gente tem realmente, né, no Brasil, essa trava de falar inglês, né? Nós chegamos, às vezes, a maioria das vezes, né, no nível intermediário, um entendimento de um texto, na vida adulta. Mas muitas vezes a gente não consegue falar, porque é isso que você falou, você tem muito vocabulário em português. E aí, em inglês vai restringir e a palavra não vai chegar. Aí eu me sinto muito limitada, é muito desafiador para mim. O seu já tá sabiamente, então você vai falando que eu já volto. Vou botar o carregador aqui. Ok. E tô aqui te ouvindo. O bilinguismo é vantajoso, porque a gente percebe que a gente consegue falar uma segunda língua quando a gente pratica. E a gente hoje vai falar especificamente do inglês, que nós já começamos a falar dele, né? Que o inglês é uma linguagem das mais usadas, né? Então a gente precisa do inglês. Hoje não é exatamente uma escolha, né? O inglês é um pré-requisito. O inglês é o que vigora no mundo, essencial, né? Bom, na experiência, então, que nós temos na escola, o que a gente observa? Que naquela fase da primeira infância, quando você leva outras linguagens para a criança, ela pode aprender muito mais rapidamente. Você sabe disso porque estuda o cérebro da criança, né? Ele está pronto e aberto, com as janelas todas abertas para entrar um monte de coisa, né? Tanto é que a criança, desde bebê até essa primeira infância aí da educação infantil, se você usar o inglês aqui no Brasil, mas você está usando o inglês como mãe, o pai usa espanhol, e a criança está aprendendo português na escola, na sociedade, ela consegue as três. Ela assimila as três idiomas. O linguagem de sinais, se ela usar. Né? Então, acho que a nossa grande questão no Brasil é o uso, né? Porque a gente não é um país bilíngue. E aí, o que a escola bilíngue traz é essa vivência, é esse uso. Por quê? O que a escola bilíngue tem, Isa? Inglês todo dia. Aí que está o ponto importante. Por isso eu falo que sim, a sua pergunta da live de hoje faz diferença? Faz. É nesse ponto, é todo dia e natural. A diferença é basicamente essa, da escola de idiomas, né? A escola de idiomas não é todo dia e eu não uso na linguagem do dia a dia. Então, o que é legal na educação infantil, por exemplo? Que a gente vai escovar o dente, vai falar inglês, né? Que a hora que está escovando, o movimento, guarda a escova, coloca a pasta de dente na escova. Tudo isso falando inglês e ele está fazendo coisinhas que ele vai usar. Vamos fazer a fila, vamos fazer uma roda, vamos olhar o tempo, está ensolarado? Ele está vendo lá se está ensolarado ou está chuvoso. Então, as frases naturais do dia a dia, do convívio com as coisas em inglês, elas fazem essa diferença por ser uma língua em uso natural. Né? Então, o bilinguismo ele não é só ensino do idioma, ele é o uso. Achei fantástica. Na verdade, é uma perspectiva que eu nunca tinha ouvido assim e que para mim faz todo sentido. Porque não é o contato diário com o idioma, no sentido de, vou ampliar o vocabulário, Ok, também. Mas a frequência, o fato de todo dia usar o idioma, é o que faz aprender. Então, eu lembro que eu, por exemplo, fiz Libras, Linguagem Brasileira de Sinais. Também eu me formei em Libras. Eu não sei mais falar. Acabou, né? Eu fiz na faculdade, já há mais de 20 anos atrás. Na pedagogia, a gente... Não acredito.
Mais de 20 anos. Mais de 20. Não, gente. A gente busca muito, né? Aprender a linguagem de sinais. O pedagogo vai muito atrás disso, porque é uma realidade de sala de aula, né? Sim. Mas eu nunca tive um aluno surdo. E aí? Não usei. Esqueci. Esquece. É aí que tá o ponto. A verdade verdadeira é que a vida é assim, né? O que a gente não usa atrofia, né? A musculatura você faz lá o exercício, você tá tudo em dia. Parou, ele vai caindo, ele vai, né? Vai perdendo massa muscular, vai perdendo prática, vai perdendo força e vai atrofiando, né? Então não tem jeito, é o uso. Então eu entendo assim também. Agora, como é que acontece na Líderes? Todas as aulas em inglês, porque às vezes as pessoas ficam com essa dúvida também, sabe? Sim. Tudo 100% em inglês e a pessoa chega lá e tem que entrar no esquema. Tá. Não, tem fala em português e alguém do inglês o tempo todo junto. Como é que é? Na prática, assim, no frigir dos ovos? Tem muita diferença, né, no Brasil, do que é uma escola bilíngue. Cada escola tem operado de um jeito nos últimos 15 anos que isso foi crescendo. Né, no Brasil, em vários estados e cidades, a gente vê escola bilíngue. Mas até o começo deste ano não tinha legislação para isso. O que é escola bilíngue? Então, tem um monte de tipo de escola que se diz bilíngue. Né? Agora, em 2021, a gente tem o Conselho Nacional de Educação normatizando o ensino bilíngue. E aí facilita para as escolas seguirem um padrão e é mais confortável também para os pais, né? Eles vão saber o que está acontecendo. Hoje, uma escola bilíngue tem que ter 30% no mínimo de inglês na grade. Do total de aulas que ela dá, 30% dessas aulas precisam ser em inglês, pelo menos. Até 50%. Então, isso vai ajudar muito as escolas daqui para frente a ter um ensino bilíngue mais ou menos parecido. O que não é bilíngue é a escola internacional. Aí ela tem uma carga maior de inglês do que português. Então nós fazemos como na Líderes, que essa é a sua pergunta principal. Desde a criança, a entrada dela no maternal, com 2 aninhos, ela já adquiriu certa linguagem em português. Ela pode falar umas 5 palavrinhas com 2 anos, ou 30. Ou ainda não está falando nenhuma quando ela fez 2, né? Depende muito do desenvolvimento de cada criança. Mas é um momento que a gente entra com aula de inglês todos os dias, 50 minutos, é bastante. Pensando numa criança de 2 anos, 50 minutos de estímulos por dia é bastante. É bastante. Super. Então, o que a professora faz? A professora é pedagoga e formada em letras também. Então, ela tem fluência no idioma para que esses 50 minutos seja muito lúdico, muito gostoso, não é concentração. Não é que a criança de 2 anos está sentada assistindo uma aula expositiva da professora, 50 minutos, falando inglês, pelo amor de Deus, né? Não dá. Não é isso. Né? Então, mas ela tem 50 minutos da vivência, ou seja, a vida acontecendo e alguém lá conduzindo essa vida acontecendo em inglês. Essa vida acontecendo em inglês. Não é? O vocabulário, ele vem naturalmente. Então, isso, como mamãe do menino de 10, não de 2, né, que entrou na Líderes, uma coisa que eu sempre tinha tentado fazer com o Petros era ter alguns momentos de diálogo em inglês em casa. E não rolava. Não rolava, ele não se sentia à vontade, ele talvez não tivesse vocabulário, ele talvez não... Quando ele começou na Líderes, todo dia um pouco de inglês, ele começou a puxar aqui em casa. E eu, sabe quando dá aquele, agora ele quer, né? Nem falei pra ele, né? Só bora, né? Eu percebi que passou a ser espontâneo. Espontâneo, esse é o objetivo. Que ele seja espontâneo e que a criança chegue em casa trazendo esse vocabulário para dentro de casa. Aquilo transborda, né? Porque tá ali, tá todo dia, tá em uso, tá em, né? Tá em ação. As crianças gostam demais e a gente ouve isso dos pais. De ensinar os pais, quando eles sabem menos que elas, né? Ou elas acham que eles não sabem. Ótimo. Então o papai e mamãe dos pequenininhos, né? Às vezes até finge que não sabe como é mesmo, né? Para a criança se sentir valorizada, né? Como que é mesmo borboleta, como que é mesmo a cor vermelha. E aí quando ele acerta, o papai e mamãe falam, você me ensinou. Que legal. Que bom que
a sua teacher está te ensinando isso, né? Sim. Que é como eles chamam os professores na Leaders. Sim, sim, teacher, também já percebi isso, é só teacher. Até eles já falam, Teacher Vânia, né? Tem esse hábito do adulto ser o teacher. Então, já internalizou, né? Virou cultura escolar. Eu ganhei um cartão de Natal, feito por uma criança, um aluno do Infantil 3, com muito carinho. A capa a mamãe escreveu em inglês, né? E embaixo ela fez um boneco de neve, com tampinha branca, daquelas de suco, né? E ele ajudou, então, a mamãe a fazer o cartão. Quando eu peguei o cartão, eu esqueci o nome boneco de neve. Sabe quando dá branco na gente? Eu falei, nossa, que lindo esse... Aí, uma outra aluna disse assim, esse snowman, né? Ela me lembrou em inglês. Fantástico. Porque a gente está no mês do Natal e a professora está trabalhando o vocabulário do Natal. Isso é diferente, isso que é gostoso. Sim. Onde ela olhar, vai ter snowman, né? Então, ela lembrou para me ajudar, não em português, eu achei aquilo muito espontâneo. Muito legal. Né? Eu falei, really? Snowman, oh, Vânia. Né? Então, assim, muito legal, porque ela percebe, então, o ambiente, ela já nomeia coisas em inglês. Isso que você está trazendo eu acho muito bacana, porque assim, quando é todo dia, você não precisa ficar criando situações. A vida cria. E aí você só vai vivendo em inglês. Né? Porque é todo dia. Quando é só de vez em quando, aquela aula marcada, você precisa ficar supondo vivências, né? Claro que você pode supor vivências também na aula que você tem todo dia. Lógico, não estou excluindo que isso aconteça. Mas eu estou dizendo que assim, você fica menos fake. Sim. Você precisa menos do imaginar, porque é o que você está dizendo. Eu estou no Natal, e as coisas estão todas de Natal, o ambiente está de Natal, todo dia eu estou vendo elementos natalinos, então é agora que eu trabalho as questões de Natal. Eu tenho as várias etapas do dia, as coisas acontecendo, e todo dia eu tenho inglês, então eu vou aproveitando para nomear isso tudo que vai acontecendo. Eu tenho eventos que podem acontecer, eu tenho, né? Então, os acontecimentos até assim... da cidade, do país, como um todo, a gente pode estar trabalhando. Então, isso. É muito legal porque o todo dia permite isso. Todo dia permite essa vivência. A gente, por exemplo, uma vez na semana, a professora da educação infantil de inglês, ela gosta de estar nas refeições, no refeitório. Parte da aula dos 50, ela pega um dia da semana e vai servir o arroz, e ela vai falar more rice, que é mais arroz, né? E aí eles vão introduzindo isso. Então, vai pedir mais suco, já levanta a mão, more juice, please. A criança vai automaticamente falar esse tipo de frase. E o que eu acho mais legal na educação infantil é a espontaneidade, né? Nós temos medo de errar. E a criança pequena, não. Isso é maravilhoso. Então, se ela falar arroz diferente, o suco diferente, falar uma frase faltando palavrinhas, para ela é normal, porque português é assim, tudo bem. Ela aprendeu já tá português errando até agora errado. O português ainda, né? Tá tudo certo, né? A criança confunde muito no comecinho. Esse ponto que você está trazendo da relação com o erro, eu acho que às vezes ele é mais desesperador. No meu caso, não estou falando nem desafiador mais, não, é desesperador do que o domínio do próprio idioma. Aconteceu uma coisa comigo que foi o seguinte, quando eu me descobri grávida do Petrus, eu trabalhava na HP. E eu tinha entrado grávida sem saber que estava grávida. Essa é uma história interessante. Mas não é dela que eu vou contar assim da parte da gravidez. A parte eu entrei na HP para um processo de trazer pessoas, eu ia trazer um call center de Dublin para São Paulo, do Banco Barclays, que atendia Itália e Portugal. Então, tinha que ter pessoas que falavam inglês e italiano, e tinha que ter pessoas que falavam inglês e português de Portugal. Porque o português de Portugal não podia ser igual ao nosso, então tinha que ser realmente o português de Portugal. Tá? Porque você ia fazer um atendimento telefônico, então tinha que ser o idioma realmente de lá. Por incrível que pareça, tem grandes diferenças, né? E então eu entrei porque eu consegui minimamente me defender no inglês e falo italiano. Tá? Entrei para o time Itália, então, tarará. Beleza. Só que para achar pessoas que falavam todos esses idiomas, das 18 pessoas que compunham esse grupo, umas 15 eram professores de idiomas.
Vânia, travei num grau que assim, imagina, eu sei que eu vou falar errado. No meio de 15 professores, mais eu e mais 2 que não eram professores, mas que tinham fluência, e eu enganei eles, né? Não tinha fluência, não tenho até hoje. E eu travei de um tanto que as pessoas falavam, mas você não falou que falava inglês? Eu não falo, mas aqui, né? Mas aqui eu tô com medo do julgamento. Isso é coisa de adulto. De adolescente. Coisa de adulto, né? Adolescente, adulto, coisa de gente que foi programada para acertar sempre, Sim. né? Que não tá acostumada, né, a lidar com os erros, com os fracassos, né? Coisa que... Um monte de coisa, né? Um monte de coisa em jogo, né? Sim, sim. Vai dando vergonha, né? Na adolescência. Até crianças que tiveram uma educação bilíngue desde pequenas podem travar, porque tem essa questão cultural, né? Social, de medo de errar, que vem realmente, né? E é muito forte no brasileiro, né? Fortíssimo. Muito forte no brasileiro. A gente percebe pessoas de outros lugares falando tudo errado, com sotaque, com isso, com aquilo, não estão nem aí. Estão se comunicando, estão, né, soltos. Vai indo. E o brasileirinho, às vezes, aqui, né, sofrendo. Isso é um ponto que interfere no inglês, mas interfere no resto da vida e a gente nem sabe. Então, a gente pode aproveitar do idioma inglês e dessa conversa para alertar as pessoas sobre como a gente está educando a criança para lidar com o erro. Exatamente. Como a gente está educando a criança para reagir ao erro, né? E isso é uma coisa interessante também da gente pensar, porque reflete no inglês, a gente está vendo e falando sobre isso, mas reflete no resto todo. Sim. Né? Sim. De maneiras que talvez a gente não tenha tanta facilidade em perceber, mas que a criança às vezes poderia estar indo até mais longe, mas não vai porque aqui ela tem certeza que ela se garante, então ela fica aqui. Sim. Que está no garantido. Para que eu vou arriscar não ser inteligente, não ser boa, não ser a melhor, né? Então ela fica numa zona de conforto para não se correr o risco de perder o título de super inteligente, de super, né? Às vezes é com ela mesma, né? Interno, a gente nem sabe o que está acontecendo às vezes, né? Então, a criança que habitua desde pequena, ter o inglês na vida dela todos os dias, ela vai com certeza tendo mais segurança, sabe? Ela vai falar, isso é bem importante, ela vai falar mais bonito, mais direitinho, com fluência, com sotaque. A bochechinha tá mais mole, a língua, né? Não, tem movimentos que ela vai fazer com a língua que já vão ser naturais para ela e que não são para nós, nem que a gente queira não vamos muito, conseguir, né? Nós tivemos um professor nativo por um tempo, que ele passou um tempo no Brasil, e ele tentava ensinar para nós adultos a diferença entre árvore e o número 3, né? E ele falava, vocês não sabem... Three, né? Como que a gente fala árvore e 3? Muito parecido. Uma letrinha que muda, né? Que acrescenta no 13, não na árvore. E aí, ele falava muito isso. Aqui, ó... Uma letrinha que, inclusive, para nós não tem som, Não tem som nenhum. H. As crianças conseguem, vocês não, por causa dessa rigidez aqui, da musculatura maxilar, né? E ele explica que a gente faz quase 40 anos que ela está sendo trabalhada só de um jeito, nunca foi trabalhada daquele. E o H do inglês é a grande trava nossa, né? Minha filha estuda nessa escola dos 2 anos de idade, que é essa entrada, né? O maternal com inglês todo dia. Até hoje ela terminou ontem o 7º ano, né? Então, a gente percebe aí, nesses 10 anos, como é limpinho quando ela fala inglês. Parece uma americana falando. Que maravilha. Porque acostumou a boca, a língua, ela gosta do inglês. Eu tenho a experiência positiva do bilíngue na minha casa. Ela gosta demais. Como mãe também, né? Isso também eu acho uma coisa muito linda que você está trazendo, porque as escolas que são feitas para os filhos, né? Quando você tem a chance de falar assim, eu vou fazer uma escola como eu queria para minha filha, porque na verdade eu quero para minha filha e ela vai estudar nessa escola. Vai. Isso. Né? Essas escolas são feitas literalmente de mãe, de pai para filho. Então assim, a gente escolhe o que tem de melhor, né? Sim, sim. O que a gente realmente acredita. Exato, né? Exato. Então, assim, eu vejo muito valor nisso. É muito bom. Eu fiz a pergunta da live para ela hoje, sem ela saber do tema, né? Filha, faz diferença a escola bilíngue?
Ela nem sabia da live. E ela é tão cabeça que eu quero ouvir essa resposta. Aí ela olhou pra mim assim, eu tava em pé, ela sentada, claro que sim. Por quê? Eu falei, esse é o tema da live. Ela falou, que ótimo. Então ela ficou feliz, né? E espontaneamente, claro que sim. Muito legal. Então ela curte. E por que eu tô falando isso também? Como tudo isso começou? A Vânia começou a trabalhar com coordenação e direção numa escola de Fundamental 2 e ensino médio. Peguei o adolescente que já travou. Primeiro, antes disso eu era professora. Quando eu passei para o lado da coordenação e da direção, eu vi o outro lado do aluno, eu vi ele como um todo. Então ele aprendendo todas as matérias. Ao final de cada trimestre, vem o boletim. E naquela época, chovia notas vermelhas aonde, Isa? No inglês. Menino tirava 10 em física, 4 em inglês. Bom, eu comecei a observar aquilo, eu comecei a chamar os adolescentes para conversar. Por que essa nota tão abaixo da média no inglês? Se você tem toda a capacidade no português, na matemática, na física, na biologia. Puxa, é tão chata essa aula. Eu não gosto do inglês. Eu ouvi isso de adolescentes há 13 anos atrás, mais ou menos, né? Então, eu falava assim, tá errado alguma coisa. E fui estudar o bilíngue. A partir dessa visão. Como que eu... Essa enxurrada... Porque os caras estão chegando lá e não estão gostando do inglês, né? Tinha uma professora muito, muito boa, maravilhosa, amorosa, aquela que você quer levar embora pra si. Não pode Eles ir. falavam assim, a gente gosta da teacher, mas da aula, não. Olha... Né? Não estou falando mal dela, eu gosto dela. Então, mesmo com a amorosidade, com a afetividade que ela tinha... Não estava conseguindo. O conteúdo era chato, Isa. E isso me fez ir atrás de estudar. Fui atrás de artigos do Canadá, porque o Canadá é bilíngue. Né? O que eles estão falando sobre educação bilíngue lá, um país bilíngue, né? Eu comecei a estudar, ler bastante. É um país bilíngue, né? Não é uma escola bilíngue lá. Todo mundo é bilíngue, então assim, deve funcionar lá, a teoria deles deve ser boa. E eu fui aprendendo bastante, e aí decidimos então implementar uma carga maior do inglês para pequenos. E que aí eles vão crescendo e continuando com essa magia do cotidiano, da naturalidade do idioma, para chegar na adolescência, que é o que eu estou falando agora da Júlia, minha filha, que faz 13, né, agora, e gosta ainda. Então, olha que legal. Pausa, porque eu quero fazer um comentário muito importante. Porque quando a gente fala do bilíngue, uma das grandes resistências que as pessoas têm é: meu Deus, a criança quer brincar, ela não quer aprender inglês. Meu Deus, a criança não tá na idade disso ainda. Porque a gente tem dois grupos, né? Aqueles que acham que sim, tem que colocar desde o berço, porque a criança já tem que crescer falando segundo idioma, porque vai precisar no mercado de trabalho, então tem esse time. E tem o time do, pelo amor de Deus, né? A criança quer brincar, ela não quer saber de outro idioma. Pelo amor de Deus, a criança quer... E você consegue perceber que, na verdade, existe um jeito que a Vânia está colocando, que você consegue deixar a criança brincar, viver, ser feliz, ser criança e travar contato com o idioma de tal forma que isso continue provocando prazer nela até a adolescência. Isso, é o contrário, não é para tirar o prazer da criança, é para trazer prazer para a criança se for feito com consciência, com esse olhar, né? De um jeito que seja adequado, não igual aquela menininha do Pequeno Príncipe que tinha aula de tudo na agenda, só não tinha tempo para ser criança e para brincar. Né? Então não é disso, nós estamos falando que inglês, desde que é pequenininho, existe um jeito de fazer e que isso permanece, isso traz mais ainda o prazer para a vida das crianças, inclusive pensando em longo prazo, que depois ele não vai ter o desespero de estudar isso depois, sendo uma coisa, né, difícil para ele, né? Exatamente. Maravilhoso, maravilhoso. Então a gente mantém aí um melhor desempenho depois, no futuro, né? Sim. Qual que é a nossa intenção depois com isso tudo? Primeiramente, óbvio que essa criança vai crescer e tenha o inglês que ela vai usar, que ela precisa, né? Que é a nossa frustração, da maioria dos brasileiros, então que ela não tenha essa frustração, né? E que ela veja a importância, que ela não perca a magia de se comunicar e, por que não, ela ser
a partir dos 9 ou 10 anos, começar a ser certificada internacionalmente. Ela pode começar a fazer testes. E, gente, vou falar uma coisa pra vocês como pesquisadora que sou. O tanto de artigo que a gente acessa em inglês... Muito. Sabe assim, quando você não acessa esses artigos em inglês, você perde muito de dados do que você poderia ter para fazer o seu discurso, para fazer a sua palestra, para entregar o seu resultado, para compartilhar seu conteúdo, sabe? Se você fica limitado ao que a gente alcança em português, é uma pena, é triste, sabe? Tem muitos livros que não são traduzidos, tem muita coisa. Então, assim, pra gente ser sem limites no mundo que a gente vive... No sentido de sem limites, no alcance daquilo tudo que a gente pode alcançar, faz sentido, né? Falar inglês, aprender o inglês, né? Então, eu sou uma pessoa que sou muito favorável a isso, desde que eu não tenha que escolher entre a minha criança ser criança ou falar inglês, né? Se eu tiver que escolher, vai ser criança, ok? Agora, se eu achar um lugar que faça assim, que ela possa ser criança e falar inglês e ainda se apaixonar pelo idioma, né? Aí pra mim é a combinação que eu sempre acho que a Líderes tem conseguido me entregar, que é o ponto do equilíbrio. Sabe? Que é encontrar aquele lugar que eu não tenho que fazer uma escolha entre conteúdo ou prazer. Que eu não tenho que fazer uma escolha entre inglês ou ser criança. Que eu não tenho que fazer uma escolha... Não, eu posso ser criança e ter o inglês. Eu posso ter conteúdo e ter prazer. Sim. Eu posso ter conteúdo e ter uma escola pensando no ser integral. Não ter que escolher entre uma coisa e outra. Exato. Que lindo. Exato. Muito bom, né? Que potente. Que maravilha. A escolha, a opção, depois, quando a criança ela vai sendo desenvolvida nesse idioma. Sim. E ela pode fazer escolhas no futuro. Nós decidimos já no ano passado, e esse ano continuamos e vamos continuar, que a nossa criança tenha a possibilidade, se a família assim desejar, fazer o high school com a gente também. No período oposto, estudar o currículo de high school, que é o ensino médio, né, americano, e ela poder, então, quando ela sair da escola formada, no 3º ano do médio, ela tem 2 diplomas, se ela quiser, se a família quiser esse investimento. E nossos alunos estão chegando nessa fase, né, já dos 13 anos, no 8º ano do Fundamental 2, com essa capacidade. A ideia é aumentar o leque de opções. Aí tem a opção. Opções, né? Pra gente poder ver aí de tudo que se oferece, não ficar, né, só com o que a gente tem de acesso aqui. É lindo. Eu sou muito apaixonada. Quanto mais eu conheço, quanto mais a gente conversa, quanto mais eu vou descobrindo de como vocês trabalham, mais eu amo, de verdade. Porque, assim, faz muito sentido com o que eu acredito, assim, com as minhas convicções, com os meus valores, com a forma como que eu vejo o processo todo. Não à toa, né, eu propus para vocês da gente trazer líderes para o perfil Examinatel, tipo, vamos linkar esses 2 nomes, sabe? A Líderes e a Examinatel, porque, assim, a gente tem um alinhamento muito grande na visão. De educação, e quanto mais a gente conversa... Gente, a gente não prepara a pauta para as lives, a gente define os temas. E aí a gente senta aqui e conversa. Sabe? E a gente passou o dia inteiro juntos. Hoje não falamos uma linha do que a gente ia falar aqui. Nada. Sabe? E aí a gente senta aqui e faz sentido. E eu emociono. E eu falo, isso. Não tem que escolher entre uma coisa e outra e tal. Então, assim, é muito lindo. É muito verdadeiro. E eu fico muito feliz por isso. Eu sou muito grata, de verdade, por a gente ter se encontrado e se cruzado nessa vida. Tanto como mãe de aluno e diretora do meu filho, como amigas. Que bom. Que agora a gente tá podendo fazer assim, ó. Não tem nenhuma live que a gente pode fazer assim, gente. Não dá, é bom nenhuma fazer live assim, que a gente pode fazer assim, gente. Ai, que delícia. Diferente. Encerrar essa temporada de lives assim foi especial, né? Foi especial. Mesmo. Isso também parece que foi programado e não foi. Também não. Foi Deus que quis, sabe? Assim, falou, vai ser junto sim, né? Colocou umas coisas sonoras, assim, no ambiente dela, né? Falou, gente, não dá pra fazer live, olha que barulho que tava. Então, vem pra cá. Vem pra cá. Né? E aí a gente fez aqui e foi um presente pra mim, pra nós, assim, foi um bom improviso, né? Eu fiquei muito feliz. Eu até entrei na live sem saber. Foi. Quem não viu o começo aqui, ó, no perfil da Leaders School, depois olha o começo pra vocês verem. Ela foi mexendo no filtro, botou ao vivo. Falei, amiga, já estamos ao vivo, bora, gente. Making off das cenas que deram errado estão no começo. Boa, falha nossa. Mas é porque foi sem querer mesmo, muito e deu super legal, certo, né? Muito legal. Amor, eu só posso te agradecer de todo o coração. Que bom. De verdade. Também. Essa gratidão, assim, da live, da vida, do encontro, do que você tem entregue na relação com o meu filho,
Só gratidão, de verdade. Bom, obrigada. De verdade. Obrigada. Seu filho é esforçado. Ele é. Né? Dentro desse tema do inglês, como ele avançou em menos de um ano, né? Muito. Foi significativo. Ele é interessado e ele é estimulado por você. E também pegou Também, pra ele, assim, quando pai. ele viu que aquela nota tinha sido a menor zona de todas, ele falou assim, já sei onde eu tenho que pôr foco. Sabe assim, tipo, isso aqui eu preciso dar conta que eu não gostei desse resultado, né? E é muito dele isso também, sabe? É muito de temperamento, é muito dele. Não rola uma assim, nossa, foi ruim, tal. Nem precisa, porque como ele já tem, eu já até alivio. Porque ele, né? Então, cada criança é uma criança. Tem criança que você tem que botar um peso, porque ela mesma não põe. Tem criança que já põe muito peso, então a gente tem que aliviar, né? Sim. Eu dei até uma, que bom, você já chegou a essa conclusão, então eu já sei que você tá cuidando disso. Sim. Né? Sim. E aí ele conseguiu. Quando a criança às vezes entra na escola bilíngue nessa idade, 9, 10 anos, dá uma sofrida, né? Ela sente um pouquinho. Se antes ela não estava nesse processo, se não tem ninguém fluente na família que usa o inglês em casa. Então, tem criança que tem essa pegada do Petrus, mas tem criança que não. Não. Então, o que a gente faz? A gente oferece uma aula plus no contraturno. Para que ele consiga avançar, chegar, né? Convocamos os pais, explicamos a necessidade dele correr um pouco mais atrás. Então, é algo também que é oferecido quando a gente sente esse baque do aluno e ele não consegue sozinho. E aí a gente já tem ajudada. Um cuidado com isso também. Porque aí ele não pode se sentir mal na turma. Sim. Né? A sala sabe mais de inglês novo, do que eu. Se for assim, sem esse cuidado, o inglês passa a ser um problema. Eu posso afastar de novo a criança do idioma, né? Aí ele não vai gostar de novo porque ele tá fora. Gente, o que nós estamos falando aqui, o que a Vânia tá trazendo, nada mais é do que a gestão emocional da criança no aprendizado do idioma. Olha a riqueza disso. Sabe? Não é qualquer lugar que a gente consegue essa consciência no ensino do idioma, né? Então é lindo de ver. Lindo de ver, de viver, né? E de ouvir cada vez um pouco mais, né? Como isso é feito lá. A gente só aprende o que gosta, né? Vamos falar a verdade. Sem gostar, como que faz input, né? Aí vem Montessori e fala, vamos seguir o interesse da criança. Vamos seguir o interesse. É isso, meu Deus. Pra gostar eu tenho que... encantar, né? E trazer a criança para aquele... Né? É lindo, lindo. Sim. Maravilhoso. Então, amores, que delícia! Que delícia! Alguém perguntou se é integral, né? Aqui. Eu não vi nada, pode responder. Não vi nada. A escola trabalha no meio período com inglês todo dia. Não necessariamente tem que ficar integral. Tem escola que sim. Para trabalhar esse inglês bem reforçado, com uma carga horária de 50% ou mais, né? Ensino fundamental tem muita... tem um cronograma, tem uma matriz curricular grande. Às vezes não dá certo. Mas a gente faz de um jeito que dê, mas tem a opção de ficar integral. E quem fica integral tem mais inglês ainda, um pouquinho a mais, né? Sim. Além dessa aula plus, tem oficina de conversação à tarde, né? Mas isso é opcional. Já no meio período, já tem o inglês todo dia. Eu não sei se essa é a resposta que eu deveria dar à pergunta, espero ter contemplado. Boa. Amores, se você está em Campinas, se você não conhece a Líderes, conheça. Mesmo que você não tenha intenção ainda de mudar de escola, de tal, vale conhecer. Vale saber qual que é, entender, visitar, conhecer um pouco mais cara a cara. Eu acho que o cara a cara não tem nada igual, né? Então vai, sente, né? Veja, conheça e deixa aí na sua cabeça, né? Uma hora que você falar, agora é o momento, você já tem essa referência, porque vale de verdade, vale muito. E se você não é de Campinas e gostou do que você ouviu aqui sobre a Líderes é uma escola muito aberta a compartilhar como eles fazem as coisas, a entregar metodologias e dar treinamentos. A gente tem até conversado sobre isso, porque eu acho tão incrível o que eles fazem ali, que eu falo, gente, a gente precisa preparar um treinamento para outras escolas, para outros professores que tenham interesse em viver um pouco mais disso que vocês vivem, né? Então faça contato, entra no Líderes School Oficial, que é o perfil deles, sabe? Faça contato, se apresente, mande direct, estabeleça essa ponte, porque é uma escola, além de tudo, muito generosa, muito cuidadosa com o outro, muito preocupada com o mundo, com a sociedade. Não é uma escola que só quer ganhar dinheiro. De verdade, eu tô falando de coração. É uma escola que tá... Eu sei porque nós estamos juntos fazendo trabalho social, gente. Vocês não estão entendendo. Então, assim, a gente não tá aqui pra falar isso. Mas eu tô falando de verdade porque eu tô vivendo isso na escola, sabe? Então, é lindo de ver e de viver a proposta deles, os valores da Líderes. Então, só gratidão sem limites. Um beijo grande. Obrigada demais. Todo o carinho, tudo que você falou me honra bastante. Sim, e é merecido.
E é isso mesmo, sabe? A gente, quando entrega o que sabe, multiplica, né? Não sim, divide. Sim. Se tem né? uma coisa que a gente não perde quando dá pro outro, não fica com menos quando dá pro outro, é o que sabe, né? É o que sabe. É o conhecimento. Então, estamos sempre à disposição. É isso. Amores, um beijo grande, gratidão sem limites. Essa live encerra um pouquinho as nossas lives de 2019. 21, Vixe, Maria, olha onde ela tá. Onde eu fui agora, hein? 2019, não, 2021. Encerra um pouquinho, né, esse nosso, não só as nossas lives juntas, mas as minhas lives também, assim, agora vou tirar um tempo mais off, né, offline, a gente precisa disso também. Precisa, né? Que ano de desafios para as escolas, né? Que ano. Então, professores descansem, Isso. pais descansem um Isso. pouquinho, crianças descansem. E a gente volta a gente em precisa. 2022, não 20, né? Porque eu Yes. tava em 19, vou voltar em 2020. Depois eu vou pesquisar o que 19 quis me dizer aqui, porque, né, Freud explica. Algo aí. Aham, já fiquei com isso aqui. Amores, Tchau, um beijo boa grande. noite, beijo, Até. obrigada. Tchau.